Graças a Deus e graças a Jesus. Olá, seja muito bem-vindo. Você está no canal do grupo Servir e Amar Estudos Espíritas, o Evangelho e os ensinamentos de Jesus na nossa vida diária. Inscreva-se em nosso canal. Aqui você encontrará sempre palestras, aulas, a interpretação dos ensinamentos de Jesus em uma visão espírita. Ajude-nos a divulgar o Evangelho do Cristo. Ajude-nos a levar a consolação, o afeto, a esperança a todos os necessitados. Que juntos possamos, pois, fazer um mundo melhor. E nada melhor do que iniciarmos a nossa conversa de hoje com a oração que o próprio Cristo nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Estamos estudando o livro Palavras de Vida Eterna, onde o nosso grande instrutor espiritual, Emmanuel, dita a Francisco Cândido Xavier palavras gratificantes e educativas, palavras que nos confortam e nos trazem direcionamento na nossa rotina diária, na nossa vida de espíritos vivendo uma experiência terrena, buscando recursos e mecanismos para a nossa evolução espiritual. O tema de hoje, na conquista da liberdade, é a lição 28. E Paulo de Tarso retira da sua carta aos Gálatas, então, o capítulo 13. Então, Emmanuel retira da carta de Paulo aos Gálatas, o capítulo 5, o versículo 13, que diz assim: Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. E discorre Emmanuel. A mente humana, antes do contato com o Cristo, o divino libertador, padecia milenares algemas da servidão. Repetindo, a mente humana, antes do contato com o Cristo, o divino libertador, padecia milenárias algemas de servidão. Era o cativeiro da violência, convertendo o mundo em arena de senhores e escravos. Era o grilhão implacável do ódio, garantindo impunidade aos crimes de raça. Era a treva da ignorância, aprisionando a inteligência nas teias do vício dourado. Era a obsessão da guerra permanente, encarcerando os povos em torrentes de sangue e lama. Cristo veio, porém, e conquistando a libertação espiritual do mundo, a preço de sacrifício, descerra novos horizontes à humanidade. Da manjedoura à cruz, movimenta-se o amigo divino, reintegrando o homem na posse da simplicidade, do equilíbrio, da esperança,
da alegria e da vida eterna, que constituem fatores essenciais na justa libertação do espírito. Devemos, pois, ao Senhor a felicidade de nossa gradativa independência para a imortalidade. Entretanto, para atingir a glória divina a que estamos destinados, é preciso saibamos renunciar conscientemente à nossa própria emancipação, sustentando-nos no serviço espontâneo em favor dos outros, porquanto somente através da nossa voluntária rendição ao dever, por amor aos nossos próprios deveres, é que realmente alcançaremos a auréola da liberdade vitoriosa. Na conquista da liberdade, Paulo de Tarso nos diz que nós devemos fazer uso desta liberdade, levando a libertação a todos os prisioneiros da alma, do espírito, da mente, da inércia, da preguiça, do ódio. E aí, Jesus é nosso guia e modelo. Jesus é o nosso diretor espiritual. E o que Jesus nos recomenda? Desde que aqui chegamos a este planeta bendito, nós estamos procurando esta liberdade, a conquista da liberdade. Somos seres individuais, criados à imagem e semelhança de Deus, criados simples e ignorantes, fadados à prática do bem e do amor, bem como ao erro, ao engano, para o nosso aprendizado e para que possamos avançar. A dor e o sofrimento, muitas vezes, são recursos, são aprendizados, são oportunidades que todos nós temos de compreender a nossa destinação. E uma das maiores conquistas do espírito está relacionada à liberdade, pois fomos criados livres. Mas existe uma certa restrição a esta liberdade plena, porque, na realidade, a nossa liberdade vai até onde não interferimos na liberdade também dos nossos irmãos, dos nossos semelhantes, dos nossos companheiros de jornada. Cada um carregando a sua cruz, cada um procurando fazer as devidas reparações para que nós possamos caminhar conscientes e cientes de nossa responsabilidade no progresso deste planeta bendito que ora nos acolhe. Quando nós olhamos e quando nós estudamos a história do espírito, a história dos seres humanos, desde quando chegamos a este planeta bendito, nós vamos ver que sempre existiu senhores e escravos, sempre existiu poderosos e subalternos, sempre existiram autoridades e sempre existiram aqueles que estão ali submissos, sob essa condição, recebendo educação, auxílio e amparo. O fato de algumas criaturas hoje estarem em uma posição de comando, em uma posição de dirigente, em uma posição ali, tendo muitos tutelados sob a sua responsabilidade, não faz dele uma propriedade, que todos esses sejam suas propriedades. Isso não diz que ele seja o dono dessas criaturas. É preciso respeitar a individualidade de cada uma dessas criaturas. E como a nossa evolução é individual,
como nosso aprendizado é de responsabilidade única e exclusivamente nossa, nós precisamos compreender, estudar e como praticar os ensinamentos de Jesus. Chegando a este planeta bendito, Jesus ali nasceu em uma manjedoura. A simplicidade, a humildade, ele jamais ali revoltou-se com sua mãe Maria, com seu pai José, ou por estar naquele estábulo, naquela estrebaria, ali, naquele curral, onde os animais é que ali pernoitavam, é que ali estavam. Não importa onde nós vamos nascer, o que importa é o que nós vamos fazer com a nossa existência, com a oportunidade bendita da vida. Jesus ali agradeceu a Deus, o Pai Todo-Poderoso. Ele agradeceu a oportunidade bendita da vida, dentro daquela simplicidade. Recebeu a visita dos pastores, recebeu ali a visita dos magos que vieram reverenciá-lo. Trouxeram a mirra, o ouro e o incenso. Para quê? É a liberdade? Sim, a mirra que os magos trouxeram significa o quê? O ouro significa o poder, significa a riqueza, significa o trono. Eles vieram ofertar isto a Jesus? Não, eles vieram dizer ao mestre que ele estava acima de todas essas conquistas materiais. Não era o ouro, não era a prata, não era a riqueza. Quando eles mostram o ouro a Jesus, é exatamente mostrando que para ele as riquezas terrenas não tinham a menor importância. Trouxeram-lhe a mirra. A mirra era muito utilizada na época ali para cicatrizar feridas, para que pudesse anestesiar ali as dores, a preparação, muitas vezes, dos cadáveres que ali estavam, tudo isso seguindo costumes e tradições. Quando eles ofertam Jesus a mirra, eles estão dizendo que Jesus está acima da morte, que Jesus vencerá a morte, que Jesus veio para mostrar que existe vida depois da vida. Se o ouro é a conquista da liberdade, libertando do apego, das conquistas, do possuir, do ter, da ganância e da cupidez, a mirra representa a conquista da liberdade por saber que a morte não mais existe e que Jesus, nesta liberdade do Espírito, mostra que veio aqui a manifestação divina do amor, libertando-nos as algemas que nos prendem a essa gleba terrestre, a este planeta bendito. Por fim, eles oferecem a Jesus o incenso. O incenso era muito usado por sacerdotes, era muito usado para poder ali energizar e fluidificar os templos, as sinagogas. Oferecendo a Jesus, eles mostram a conquista da espiritualidade, que não precisamos de templos de pedras, que não precisamos de igrejas. Eles mostram que Jesus é reverenciado como o Filho de Deus, o Salvador, o Messias. Jesus é a liberdade em forma humana, a liberdade de expressão, a liberdade que Paulo vai dizer da carne. Somos seres livres, e essa experiência terrena serve exatamente para que nós avancemos em direção à nossa consciência cósmica. E todos nós, a partir do momento em que Jesus, então, da manjedoura, ele nos dá essas lições de liberdade. Depois de todas as experiências do seu messianato,
os 3 anos de vida pública que Jesus tem aqui, cuidando, ensinando, direcionando, corrigindo, demonstrando e, principalmente, direcionando todas as criaturas à importância da vida espiritual. Que a liberdade podem até prender o corpo, podem até colocar em uma prisão a matéria, o físico, mas a conquista da liberdade espiritual ninguém pode prender. Ninguém pode prender o espírito, ninguém pode prender o pensamento, ninguém pode prender a consciência. O remorso e a culpa são verdadeiras bolas, são verdadeiras algemas que nos prendem às situações terrenas da nossa vida e da nossa existência. Quando Jesus crucificado, quando Jesus naquele madeiro infamante no Calvário, Jesus nos mostra que o que está sendo castigado, que está sendo humilhado é o corpo. O espírito continua livre. Ele é livre para agir, ele é livre para pensar, ele é livre para expressar. Matando o corpo, pensavam eles que estavam matando a ideia, que estavam acabando com os ideais de uma nova era. A fraternidade espiritual, a maioridade espiritual que Jesus veio nos trazer. E nós, nos dias de hoje, como nós estamos nos portando? Como está a nossa conquista da liberdade? Nós respeitamos os nossos semelhantes nos seus valores, nos seus princípios, nas circunstâncias e nas situações em que eles vivem? Nós respeitamos os nossos ambientes profissionais, onde buscamos ali o sustento do corpo físico, onde buscamos o valor para suprir as necessidades materiais do veículo, da qual o espírito busca, se tem a liberdade de pensamento, buscando a liberdade também de expressão. Como nós estamos nos relacionando com os nossos irmãos de caminhada, com os nossos irmãos em Cristo, que também experienciam, que também vivem as situações de reconciliação e de reparação de débitos, de erros, de imprudência e muitas vezes de negligência também. A liberdade de ir e vir, a liberdade de desfrutar daquilo que o Pai oferece a todos nós. Nós temos a liberdade para poder apreciar o sol, a sua energia, o calor vivificante, o combustível da nossa existência. Nós temos a liberdade para aproveitar a lua iluminando a noite, a lua clareando a nossa existência, as estrelas cintilantes que estão aí, mas só são vistas por nós à noite, exatamente quando o sol, fazendo uso da liberdade, permite que a lua então venha e as estrelas se apresentem à nossa caminhada, mostrando este universo bendito que está aí nos esperando para que nós possamos conquistá-lo. E nós só conquistaremos quando aprendermos o que significa liberdade. Nós não podemos algemar os nossos irmãos e companheiros às nossas ideias, aos nossos conceitos e principalmente às nossas necessidades. Sim, se somos individualidades, se somos aqui únicos, seres únicos, significa que cada um de nós tem a sua particularidade, sem esquecer que temos laços afetivos, laços consanguíneos, laços coletivos, laços em que nós muitas vezes esquecemos, muitas vezes nós não observamos as devidas responsabilidades
da nossa existência. Nós não podemos ditar regras, nós não podemos ditar códigos de conduta, nós não podemos exigir dos outros que ajam e que compreendam o mundo sob o nosso ponto de vista. Nós temos que respeitar o momento dos nossos irmãos. Nós não podemos exigir dos nossos familiares as mesmas condições em que nós nos encontramos. Nós temos as nossas convicções, nós temos os nossos ideais, nós temos os nossos objetivos, nós temos as nossas prioridades. É essa a nossa liberdade de escolher como, quando e onde vamos agir. Sabemos, sim, o que é certo ou errado. Esse código de conduta que é fundamentado pelo Evangelho de Jesus é o que nos guia, e é ele que nos oferece essa liberdade. Somos espíritas. A autoridade da doutrina espírita está na universalidade dos seus ensinamentos. Os benfeitores espirituais, estes abnegados auxiliares do Cristo, eles nos trazem sempre os seus ensinamentos, os alertas, eles nos trazem sempre o incentivo, mostrando-nos que Jesus é o nosso companheiro de todas as horas. E a conquista da liberdade com o Cristo é que nos impulsiona a seguir em frente, a fazer a cada dia valer a pena. O que o Cristo espera de nós? O que o Cristo deseja que nós fazemos? Ele não pede, ele deixa a nossa liberdade de fazer, de semear, de cultivar, de frutificar, mas, acima de tudo, de florescer e de alimentar. Conquistar a liberdade é conquistar responsabilidade. Conquistar a liberdade é desenvolver o amor nas suas variadas formas. Conquistar a liberdade é, sim, instruir, educar, acolher, consolar e confortar. Conquistar a liberdade da expressão máxima do amor, amar uns aos outros como Cristo nos amou. A maior conquista da liberdade é respeitar as imperfeições, o desconhecimento e a falta de informação dos nossos irmãos. Ao colocarmos livremente no mundo e nas situações em que nós nos encontramos, nós desenvolvemos o raciocínio, nós aprimoramos a nossa inteligência, compreendemos o mundo espiritual, a nossa verdadeira essência, a nossa morada. Somos espíritos. E essa liberdade que hoje conquistamos no planeta Terra, nesta fase temporária, nessa fase de estágio em que todos nós nos encontramos, nós temos que levar a todos os nossos irmãos e a todos os nossos companheiros de jornada. A conquista da liberdade, sim, é retirar os nossos irmãos da escravidão da ignorância, dos poderosos, da ganância, da cupidez, da promiscuidade, da drogadição. Conquistar a liberdade é mostrar que o Evangelho de Jesus abriga a todos os necessitados. É mostrar que Jesus é o pão da vida. É mostrar que Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. É mostrar que nós só vamos a Deus quando nós conquistarmos a liberdade de expressão, a liberdade da nossa conscientização, a elevação espiritual a que todos nós estamos sujeitos. Paulo de Tarso nos alerta, e Emmanuel foi muito feliz na sua colocação. Liberdade não é permitir que a carne, que o corpo físico, busque satisfações e prazeres terrenos.
Os gozos terrenos são, sim, uma premiação ao espírito, mas nós temos que agir com cuidado, com prudência, com precaução. Nem tudo é lícito, nem tudo edifica, nem tudo nós devemos fazer simplesmente porque somos livres. Somos livres para agir, mas também somos livres para assumir as responsabilidades das consequências e dos desdobramentos dos nossos atos, das nossas atitudes, do nosso falar. É isso que nós devemos ter sempre em mente. Doutrina espírita é responsabilidade, é estudo, é compreensão. E a conquista da liberdade nos mostra que muito mais do que abrir as algemas, as amarras, desatar os nós e soltar as cordas que nos prendem das tradições, do misticismo, do fanatismo, nós temos que compreender que a conquista da liberdade passa pelo progresso, passa pela lei do trabalho, passa pelo conhecimento. E nós vamos entendendo que no mundo de provas e expiações em que nós hoje vivemos, nós precisamos muito mais de conhecimento, nós precisamos muito mais de discernimento e de compreensão do que, muitas vezes, mostrar o poder, a arrogância, a presunção de sermos nós os escolhidos. Não, estamos todos no mar da vida, sujeito às mesmas tempestades. Temos a liberdade de escolher o nosso barco, a nossa embarcação, e sim, temos também a liberdade de saber se nós estamos aptos a navegar esta embarcação sujeito às tempestades, sujeito às turbulências da nossa existência. Conquista da liberdade se faz com o exercício da fé. Conquista da liberdade se faz da manjedoura, do nascimento à cruz, a nossa destinação. Hoje, a cruz não significa para nós martírio, sacrifício, castigo, humilhação. A cruz para nós significa redenção. A cruz significa para nós a nossa elevação a Deus, enquanto caminhamos aqui na busca do aprendizado, desenvolvendo em cada um de nós as virtudes que o Pai, o Todo-Poderoso, a perfeição absoluta, nos deixou como legado. Que sejamos dignos e merecedores de sermos chamados filhos de Deus. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.